Rapaz, como é que eu esqueço isso daqui? Ah, aqui. Achei. Tamanho real, modo tela cheia. Aí. Deixa eu compartilhar então a telinha com vocês aqui, rapidamente. Muito bem, pessoal. Primeiramente, quero agradecer de novo a oportunidade aí, né? Que vocês aí do grupo, né, me deu aí de apresentar esse novo tema que está bombando aí agora na internet, né? Bombando aí no mundo da AI, né? E o que bicho é esse? Para onde esse negócio está indo? O que esse cara faz, né? Então, eu trouxe para vocês aqui hoje, né? Ia ser presencial, mas devido aí à questão da impossibilidade de estar presencial, né? Por questões técnicas aí, né, Léo? É, mas é legal que eu acho que quando está também online, a galera tem mais facilidade, né? Mas eu trouxe esse tema para vocês aí justamente porque existe aí uma grande dúvida, né? Sobre os agentes de AI, que já está bem difundido aí, né? Praticamente o início do ano, esse ano, né? Segundo os gurus aí, né? Que prevê aí as tecnologias, esse é o ano dos agentes, né? E de fato, né? Ele vem para resolver uma série de limitações que a gente tinha somente com LLM, né? Então, no ano de 2024, a gente meio que saiu ali daquela situação de só manda uma conversa e ele interpreta, manda um documento, ele interpreta e responde, faz uma sumarização, alguma coisa nesse aspecto, né? E agora a gente parte para um processo de padronização, né, dessas comunicações com o mundo externo, né? Então, a LLM, ela está justamente através dos agentes, né, buscando um processo de padronização para que ela tenha contextos que até então ela não tinha acesso, né, através da ideia do MCP, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui, talvez que o pessoal não me conhece, né? Eu sou o Rodrigo Tornes, fundador da Tornes Tecnologia, né? Sou especialista em Elastic Stack e OpenSearch, né, certificado pelo Elastic, né, e tem pós-graduações ali em Big Data, Business Intelligence e Analytics, né, e agora mais recentemente, né, devido a já estar dentro desse mundo de dados, né, e trabalhar com respostas e usando a inteligência que a própria solução já oferece, a gente, para ajudar os clientes, fizemos uma imersão de 2024 para cá, dentro de soluções AI, com AI generativa, né? E aí envolve toda essa parte de agentes, desenvolvimento, né, bibliotecas e tudo mais. A gente teve que estudar bastante sobre isso, sobre as tendências, o que o mercado está procurando, né, e tudo mais. E aí a gente aprofundou nesse processo. Então a gente está desde 2018 no mercado, né? Abrindo um parênteses aqui, né? Eu já trabalhei com o Léo no passado, né? A gente já foi, ainda somos ainda parceiro, mas parceiro de trabalho mesmo da mesma empresa, né? Que foi a Ford Linux, né? E volta e meia, eu mais o Léo, a gente faz aí uns bem bolados de vez em quando aí em trabalhos, né? E, e nós estamos aqui justamente mostrando para vocês o que a gente consegue, né? Enquanto profissional, entregar para vocês aí em soluções, tá? Não só específico de AI generativa, né? Mas também tudo que permeia dados e que envolve caching, que envolve vetorização, visão computacional, né? E etc, tá? Muito bem. E qual que é a nossa agenda de hoje? O que a gente vai falar, né? Qual que vai ser o nosso bate-papo de hoje, né? E, claro, aqui é um bate-papo mesmo, não é uma verdade absoluta, e também eu quero trazer um pouco da experiência de mercado que a gente tem, né? Até mesmo para vocês terem, formarem uma opinião sobre o que está acontecendo nesse mundo, né? E até a gente estava discutindo, estava trocando ideia com o Léo esses dias aí, num bate-papo ali no WhatsApp, o que o mercado está trabalhando, né? Que é uma das grandes preocupações que quem vai adotar a inteligência com tanta coisa acontecendo muito rápido e tantas soluções aparecendo muito rápido, para onde nós vamos caminhar, né?
Então, a ideia que eu quero trazer para vocês é justamente o papel dos agentes, né? A gente vai passar isso aqui bem rapidamente com vocês. Depois eu quero mostrar essa relação, né, de AI e MCP Service, né? Inclusive, com a ideia de apresentar para você o que que, o agente inteligente faz que o MCP não faz e vice-versa, né? Alguns casos de uso real ali, né, que eu acho que talvez vocês vão ver daqui um pouco, né? E demonstrações práticas, né? Eu quero literalmente mostrar um caso de uso meu, né? Que a gente usa o MCP, que eu tenho usado o MCP para poder resolver um problema muito simples, né? E aí que você vai entender onde esse cara vai se encaixar aí nesse processo, tá bom? Quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Fica à vontade, só levantar a mãozinha ali que a gente interrompe e já, para não perder ali o time, né? A gente interrompe e troca ideia, tá? Muito bem, turma. Então, vamos falar aqui rapidamente do que é o papel do agente, né? Como eu comentei com vocês, né, a inteligência artificial ela é não é um conceito tão futurista, mas a ideia dela agora, né, ela já está presente aqui no nosso mundo. Obviamente, para algumas pessoas ainda está assim, nossa, o que significa isso? O que está acontecendo? Né? Muita gente ainda está muito perdido com relação a isso, né? Mas de uma maneira assim bem simplista, né? A ideia dela é ser realmente um, é, um, um, um processo que nos ajuda a realizar tarefas que são, em tese, rotineiras, né, que é possível delegar isso do ponto de vista computacional. Né? Então, a gente usa, né, esses agentes que vão executando atividades rotineiras, né, com base em fluxo, né, e a partir daí a gente começa, então, a automatizar essas tarefas, né, que até então necessitaria de um ser humano, ou seja, você consegue agora abstrair isso para um processo inteligente, né? E os agentes agora, com o uso da capacidade de interpretação da LLM, né, ele consegue desempenhar bem esses papéis. Muito provavelmente, muitos de vocês já implementou de alguma forma um agente de AI, né, usou alguma ferramenta que está no mercado aí bombando agora, né? Então, talvez a turma que está desenvolvendo já está fazendo esse trabalho, inclusive, né? Com o Cursor, com o Windsurf, com o Copilot e N soluções que estão saindo agora aí dos grandes players, né? Então, já é uma realidade, né, dentro das pessoas que já trabalham com tecnologia, né? Então, como eu disse para vocês, esse é o ano dos agentes inteligentes, né? Beleza. Dando sequência aqui, né? E para a gente entender um pouquinho como é que a gente entende que um agente é inteligente, quem é que consegue executar as atividades, a gente tem alguns conceitos que a gente precisa deixar muito claro, né? O primeiro deles, né, é que todo agente de AI ele precisa ter uma memória. Para quê? Para ele poder ter o contexto do que ele está trabalhando, né? É igual você está tendo uma discussão. Você vai ter uma discussão com uma pessoa, com uma conversa, e você vai ter um contexto, né, para iniciar aquela conversa sobre um determinado assunto, né? Então, da mesma forma, a gente precisa desse contexto. Tanto um contexto inicial, né, para entender qual que é o domínio de informação que ele vai trabalhar, como o histórico daquele contexto, para que ele possa ir desenvolvendo o raciocínio, né, a predição ali dentro, né, para poder, então, continuar dentro do mesmo contexto, não sair, não alucinar muito, né, não viajar muito, porque perdeu o contexto, enfim. Tá? Baseado nesse processo, né, de contexto, a gente precisa ter, em alguns momentos, ferramentas que enriquecem esse contexto para ele. Né? Então, o agente ele tem, né, nesse caso aí, as ferramentas, né? A gente sabe que muitos agentes hoje conseguem, por exemplo, fazer um search na web para encontrar mais um contexto com base na pergunta, executar uma operação de um comando, consultar um banco de dados, enfim, a gente tem vários tipos de ferramentas que integra a um agente que permite ele fazer várias coisas, tá? Beleza. Com base nisso, né, o agente também ele tem uma parte de planejamento, que é o quê? É, Às vezes o agente ele tem muitas tasks que ele precisa executar para poder então desenvolver ali o que foi pedido para ele. Mas ele precisa planejar isso, né? Então tem alguns agentes que já conseguem planejar as operações que ele mesmo vai executar, né? E a partir daí ele consegue direcionar com base na pergunta ou do contexto, ele consegue direcionar para qual ferramenta ele vai
chamar para poder enriquecer mais o contexto. E aí vem a ação, né? A ação é justamente dado a um resultado que saiu, né? Eu posso simplesmente entregar isso para o usuário, ou posso entregar isso para um outro agente, executar uma outra atividade e vai desencadeando os seus fluxos, né? Então, em linhas gerais, isso são os componentes essenciais de um agente, tá? Muito bem. Agora, trazendo aqui uma visão mais ampla, né, do que a gente tem de soluções de agente de AI aqui no mercado, tá? Eu trouxe para vocês aqui algumas soluções open source e comercial, e aqui eu vou dar uma pausa para a gente discutir alguns pontos, né? E eu quero trazer até uma discussão que eu trouxe com o Léo para cá, para a gente entender alguns pontos, tá? Rodrigo, por que que você está apontando essas ferramentas e essas verticais ali? Vamos explicar. O que eu chamo de agente raiz ali, né, é, é aquele que você tem que realmente, por mais que a biblioteca esteja pronta, você precisa ir lá e desenvolver ainda alguma coisa com essa ferramenta. Você tem que realmente desenvolver, codar algumas coisas ali, né? No LangGraph, a gente sabe que o LangChain foi o pioneiro nesse processo de construção de biblioteca voltadas para LLM, com AI, etc., né, com toda o know-how, com todo recurso necessário para interagir com as LLMs, né, interagir com o RAG, foi construindo todo vamos dizer assim, uma plataforma em cima disso. E muitas soluções se derivaram do LangChain, né? E aí, obviamente, a LangChain viu esse advento dos agentes e criou o LangGraph, né? Que ele usa o conceito de grafo mesmo, né? Para tomar as ações e direcionar as execuções desses agentes, né? Com base no contexto e pergunta, né? Talvez o LangGraph hoje ele seja mais interessante para um uso em fluxos mais complexos, né? Dado a capacidade dele de decisões que ele pode direcionar ali as suas operações, né, os seus agentes, os seus nós, tá? Depois a gente tem agora o PyDantic, que é derivado do PyDantic, que é aquela biblioteca de padronização e normalização da informação, né? Então, a própria empresa decidiu também construir o seu sistema de agentes, né? Criou bibliotecas em cima disso. Tem sido utilizado bastante, eu tenho acompanhado alguns fóruns, tem uma galera lá na gringa que está usando bastante o PyDantic aí, né, para poder fazer o trabalho de agentes, tá? E aí tem um projeto que ele, para mim, ele é um projeto fantástico, eu fico até orgulhoso, né, porque a gente faz tempo, né, Léo, que a gente não vê esse tipo de coisa, o Brasil se despontar com uma solução também de agente, que está sendo largamente utilizado, inclusive no próprio Brasil, né, que é o Crow AI, do João Moura, e também tem o respaldo lá do Andrew, né, lá da Deep Learning.ai, que meio que abraçou a ideia e permitiu criar um curso lá dentro, né, e tem crescido bastante esse projeto, tem recebido bastante investimento, e já tem inclusive SaaS deles, né, e tudo mais, e é um projeto realmente muito bom, né? Ele, ele tem uma facilidade muito interessante para quem está desenvolvendo, para quem está ingressando nesse mundo de AI, né, de agentes inteligentes, e ajuda muito mesmo a acelerar essa adoção, né, com o Crow AI, porque é muito simples alguns aspectos nele. Porém, ainda existe ali um conhecimento técnico de desenvolvimento necessário para poder evoluir nessa solução. E, por fim, tem o da Microsoft, que é o AutoGen. Também a Microsoft está investindo bastante nesse produto. Também ele é com base em Python, né? E que está crescendo também bastante, né? Especialmente nas bases de quem trabalha ali com a própria Microsoft, né? Já é um pouco interessante trabalhar com esse carinha. Também depende um pouco, na verdade bastante, né, de desenvolvimento em cima dele, assim como acontece com o LangGraph, tá? Rodrigo, essas soluções, elas atendem todos os casos? Boa parte dos casos, sim. É o famoso 80-20, né? 80% dos casos para você fazer soluções de agente, essas soluções vão atender, tá? Muito bem. Beleza. Aí eu trouxe uma outra vertical aqui, que é uma vertical de agentes no e low code, tá? Eu trouxe um outro projeto também, muito legal, que é o projeto da galera lá de Uberlândia, que é o Langflow, que é todo feito em Python,
desenvolvido em cima do LangChain, né? E que tem também os conceitos de agente implementados, só que usando fluxo no-code, né? E low-code. Essa galera lá de Uberlândia, do pessoal, se não me engano, é o Gabriel, e tem outra galera lá que produziu esse produto e foi vendida, né? Vendida para DataStax, e ganhou uma grana legal lá, galera, e está só evoluindo isso aí. É um projeto também brasileiro, é orgulho legal, pertinho aqui da gente, né? Então, poxa, é muito legal, vale a pena vocês utilizarem. E aí você fala assim, cara, mas é no code, essa coisa toda, etc. Mas aí eu vou entrar na discussão que eu tive com o Léo, né, sobre essa questão, assim, olha, quando a gente vai oferecer isso de forma comercial para um cliente, às vezes você precisa também entregar algum valor no sentido é, de acelerar, né, o processo de entrega, e às vezes o caso de uso, ele é perfeitamente resolvível, né, com ferramentas no-code, né? E no caso do Langflow, por exemplo, você pode inclusive customizar, criar componentes, etc, né? E ajuda muito nesse processo, tá? E você consegue entregar rapidamente a necessidade do cliente com poucas interações ali e baixo desenvolvimento, né? E o que é legal é que você consegue também fazer com que o seu cliente entenda a construção de sistemas inteligentes, né? Usando essas soluções, porque de certa forma ela meio que direciona os passos necessários para que uma LLM, né, consiga responder de forma satisfatória um determinado caso de uso, tá? E aí, obviamente, vem um desdobramento ali, né, que é o Flowise, também em cima de LangChain, só que usa Node.js, né, no capô dele ali, e também outra solução que ele praticamente ele virou, né, era uma solução que é o NHN, é uma solução de automação com base em fluxo também, só que eles agora entraram com sistemas inteligentes, com os agentes inteligentes, que casou perfeitamente nos casos de uso de automação, né, que faz total sentido, né? Então, hoje tem muita coisa de chatbot, por exemplo, pendurada em cima de N8N, né, de NHN, usando os agentes inteligentes que já vêm embedado dentro do NHN, né? E, de novo, ele também usa o LangChain por debaixo do capô para poder rodar o agente inteligente. Finalizando aqui, nós temos agora, que está surgindo agora, vale a pena vocês ficarem de olho nos agentes com base em plataforma, tá? Ou seja, ok, nós estamos aqui desenvolvendo, fazendo nossos agentes, etc. E aí vai chegar um momento que você vai ter muitos agentes para poder gerenciar. E aí está vindo o AutoGPT com essa proposta, né? Você pode criar os agentes lá dentro, você pode orquestrar ali dentro, e você pode controlar e orquestrar e visualizar tudo isso, né, em uma única plataforma. Então, o AutoGPT vem com esse propósito, ser uma plataforma em que você gerencia os seus agentes, tá? Diferentemente dos outros, né, que não tem esse tipo de visão, né? Então, fazer uma analogia aqui seria meio que um Kubernetes, né, dos agentes, perfeito? Seria mais ou menos alguma coisa nesse aspecto. E tem a parte comercial, né, que a gente também pode oferecer para os clientes ali, que é basicamente o seguinte: uma das grandes dores dos clientes, quando você vai implementar qualquer solução de AI generativa, né, que envolve você pegar seu dado privado e subir isso lá para ele interpretar, é a questão da segurança, né? Nossa, meu dado vai estar disposto, né? Eu sempre falo que sim, né? Se você bater diretamente no OpenAI, sem ter um controle, bater diretamente no Gemini, etc., você vai ter um problema, claro, de vazamento de informação. Tanto trazendo aqui algumas notícias que já estão circulando, por exemplo, o CNJ baixou uma portaria que proíbe o uso de LLM pública. Ou seja, os tribunais vão ter que achar um jeito de usar LLM ou local, e aí está tendo uma grande demanda por GPU, né? Essa galera estão querendo realmente montar máquinas com GPU, e aí eu quero trazer para vocês aqui, na parte comercial, né, que às vezes abre um pouco esse leque, né? Se o seu cliente não tem condições de comprar GPU, que a gente sabe que é caro esse negócio, você pode usar o AWS Bedrock ou o Google Vertex, né, para poder entregar de forma segura a sua LLM. Aí você fala assim, segura de que jeito, Rodrigo? O AWS Bedrock, por exemplo, você pode montar uma infra lá dentro, né, com o Bedrock, você seleciona o modelo que você quer trabalhar, inclusive
existe aqui uma parceria da AWS com a Anthropic para usar o Cloud 3.7 e 3.5. Você, literalmente, você faz uma cópia do modelo para dentro da infra da AWS, que é uma parceria que eles têm, e você pode fazer o processo de consulta na LLM sem vazar o seu dado. Né? Isso é uma garantia que a AWS dá. Né? Porque ela monta realmente uma estrutura para você em que o seu dado fica somente naquela estrutura que você especificou. Da mesma forma acontece com o Google Vertex. Né? O Léo pode até falar melhor do que eu, o Léo é especialista em Google, aí, né? Especialmente na área da AI, também tem essa mesma característica. E me parece também que a Google também fez a parceria com a Anthropic, na qual você também pode carregar modelos Anthropic para dentro. Tá? Aí você pode carregar DeepSeek e outros modelos que a gente já sabe que está bem difundido aí no mercado. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Vamos avançar? Então vamos lá. Beleza. Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre o que é o Model Context Protocol. Né? Que bicho é esse? Né? Então, é o seguinte, o Model, o MCP, né, ele foi desenvolvido pela Anthropic, porque a Anthropic acho que até uma sacada muito interessante, que, cara, tudo bem, a galera está desenvolvendo aí os agentes e tal, e cada um desenvolve uma ferramenta. Né? Exemplo, para conectar com o banco de dados, cada um desenvolve uma ferramenta completamente diferente uma da outra. O propósito é o mesmo, mas desenvolve uma ferramenta completamente diferente da outra. A escrita, o código, etc. Né? Então, assim, cara, por que a gente não faz uma padronização dessa comunicação com os sistemas externos, para a gente poder pegar só contexto? E aí ela teve essa sacada em novembro, né, ela anuncia, né, o protocolo, né, a especificação do protocolo, e mostra, né, alguns exemplos, e aí publica isso de forma aberta. Né? Ela abre esse código, ela abre esse conceito, mostra as especificações, né, e o objetivo dela é simples, né, é permitir que a LLM, né, ela não execute efetivamente uma atividade, tá? Ela não vai executar igual acontece com os agentes inteligentes. Ela simplesmente fala assim, ó, toma aqui, eu estou te pedindo essa informação, e o server, ele pega aquela pergunta, aquilo que ele quer fazer, ó, não é nem pergunta, ele pega aquela informação, ou ele pega aquela ação, e executa uma operação, trata tudo aquilo e entrega. Está aqui o contexto que você quer, para você poder fazer o seu trabalho de interpretação. Né? Em linhas gerais, em linhas macro, é isso que o protocolo ele prevê. Né? Ou seja, com base em uma pergunta, o LLM vai falar assim, bom, essa informação ela existe naquele contexto ali, naquele MCP. Vou lá perguntar para ele, assim, ó, você tem essa informação aí? Me forneça esse dado aí, por favor. Né? E ela pode ir fazendo isso e desencadeando uma série de operações, né, usando esse MCP. Tá? Beleza. E a arquitetura desse negócio aí? Como é que funciona? Né? Então, desenho by cloud aqui, você tem ali a sua, nesse caso, por exemplo, vamos trazer aqui quem está usando mais MCP agora, né, que já meio que já instalou isso aí, já está pronto. O próprio Cloud Desktop, né, quem está usando o Cloud Desktop já pode fazer uso do MCP Server, né? E aí o que acontece? O Cloud Desktop ele tem um MCP Client, né, um clientezinho, que conversa com um desses MCP Servers, que pode ser, tá? Que pode ser. Ele pode rodar local na sua máquina, ou ele pode rodar através de um protocolozinho também que eles especificaram, que é o SSE, né, que nada mais, assim, fazendo uma analogia, é um HTTP, né, na qual ele vai comunicar com algum MCP que está aí na nuvem, né, e ele vai retornar a informação, tá? E, então, por exemplo, ele faz uma pergunta lá, eu gostaria do diário oficial do dia de hoje, por exemplo, já formatado com o texto, né, com esse texto assim, assim, assado. Ele vai lá, ele pode bater no MCP Server, esse MCP Server pode ir lá na internet, varrer, buscar esse dado todo, tratar, já ajustar, e aí ele vai lá e entrega essa informação mastigada para a LLM só fazer a interpretação. Diferentemente dos agentes, que ele precisa passar por passos para poder executar essas operações até chegar a um passo final, né? Então, o que acontece? Ele vai empilhando contextos, né? Empilhando contextos até entregar um resultado final, né? O MCP Server
ele pode fazer tudo de uma vez só e já entregar o resultado final para ele fazer a interpretação. Tá? Bom, no final das contas, né, você tem aqui o client e o server ele pode fazer uso de ferramentas, de recursos e de prompts para poder refinar, né, as suas operações. Tá? Então, como eu disse para você, né, a ideia é padronizar essa comunicação. E curiosamente, tá? Curiosamente agora, foi hoje, se eu não me engano, a OpenAI, ela cedeu, vamos assim dizer, a ideia do MCP, né? Que são concorrentes diretos. O próprio Sam Altman lá, ele já aceitou que vai adotar o MCP também como uma solução, né, de comunicação. Então, muito provavelmente nas próximas versões ali do ChatGPT e das APIs, eles já vão implementar o protocolo, porque é aberto, né? A Cloud, a Anthropic abriu, né, abriu esse protocolo com esse intuito mesmo, de padronizar. E isso foi realmente uma visão muito interessante desse processo, né? Depois eu trago aqui para você. Deixa, rapidamente, eu acho que, deixa eu pegar aqui um dos grupos que eu estou aqui, teve alguém aqui que postou, aqui é on the fly, né, Léo? A galera, deixa eu ver aqui, isso mesmo, ó, aqui, ó, ó, e começa a conectar nos modelinhos lá. Então, assim, eles já estão, já anunciaram que vão fazer esse trabalho, etc, né? Então, a galera está bem. Eu falo, cara, não tem como voltar, né? Os caras especificaram e funciona, né? Funciona e vamos embora dessa forma, né? Então tá aí, né? É uma opçãozinha para a gente já esperar para o próximo tempo aí, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Posso avançar? Beleza? Então vamos lá. Muito bem. Descendo aqui um pouquinho. Então qual que é a diferença ali, né, dos agentes de AI e o MCP? Que essa é uma confusão que a galera tá tendo aí na internet, né? O MCP vai substituir o agente inteligente, né? Então, vamos entender um pouquinho, né, qual que é a diferença. Então, no caso do agente inteligente, ele é um sistema autônomo, né? Então, quando você faz uma pergunta, você desencadeia ali uma série de ações que os agentes vão fazer. Os agentes, geralmente, eles são ativos, né? Com base numa pergunta, ele já começa a fazer o processo de operação, né? E aí você espera ali a interação novamente, né? Então, nesse caso aqui, né, a ideia dele é coletar informação, analisar e agir de forma autônoma, né? Ele não depende, né? Ele só depende da ação da pergunta que eu faço, porque eu faço uma pergunta, e aí é o agente que vai lá na LLM fazer, né, perdão, ele tem um prompt, com base nesse prompt, ele vai começar a conversar com o LLM começa a interagir com o agente começa a puxar ferramentas, puxar contextos e etc., memória e trazer essa informação à tona para poder tratar o que ele tem que tratar e partir para frente dentro de um fluxo, por exemplo. Tá? Já o MCP não. O MCP não é um agente. Né? Pronto, ele não é um agente, ele é um protocolo. Tá? Ele é um protocolo. Agora, lá no MCP Server, ele pode desdobrar em uma série de operações que pode ser feita. Ele pode bater na internet, ele pode consultar um banco, consolidar tudo isso, tratar o dado, montar um JSON e pá. E via protocolo, MCP, ele entrega essa informação para o LLM, certo? E geralmente o MCP é um cara passivo, né? Ele depende do LLM realmente pedir o contexto, certo? No final das contas, se a gente for analisar assim, a sangue frio, tem muita aparência, né? Os agentes com o MCP. Eu arrisco até dizer que talvez um agente pode acionar um MCP, tá? Que a gente vai ver aqui, por exemplo, um exemplo bem clássico, assim, né? Só para vocês entenderem o que o MCP resolve, né? Em alguns aspectos. Então, isso ajuda você a desmistificar esse processo, tá? Então, de novo, o agente de AI não será substituído pelo MCP. Muito pelo contrário, os dois vão conviver, tá? E, consequentemente, nós vamos ter ali um enxugamento, né? De estrutura nesse aspecto, tá bom? Beleza. Um caso de uso real. Vocês já ouviram falar do Manus? Eu acho que muita gente aqui já deve ter, em algum momento,
né, escutado falar do Humanos. Alguém aí que já escutou, quem que deve dar aquela palminha aí, né? Ô, Otávio, pode falar, Otávio. Ah, levantou, beleza. Então, cara, Humanos, ele é, tanto é que quando eles lançaram ele, lá no início, o único, o único modelo que eles estavam entregando para poder rodar Humanos era da Anthropic, era o Cloud. Justamente porque no Cloud já estava implementado os MCPs, né? A chamada de MCP. Como já tem muitos MCPs prontos, né? Servers disponíveis aí já dentro do mercado, então os caras pensam, cara, poxa, tá fácil esse negócio. Basta eu apenas montar uma interface, a LLM vai fazer essa operação para mim, eu vou montar vários MCPs aqui, vários carinhas que fazem uma série de coisas aqui, né? E pronto. E tudo bem, se tiver que rodar com a gente, eu rodo com a gente, faço um emaranhado, porque a ideia do MCP, inclusive, você pode dar comando, por exemplo, você pode subir um container, ele executar uma operação e dar um retorno, né? Esse retorno ele pega e entrega para o MCP, tá aqui, ó. Eu executei uma aplicação, subi, peguei o contexto, baixei a aplicação, pronto, tá aqui. Está disponível para você operar, executar e etc. É fantástico isso, né? Então, a ideia do Humanos é justamente isso. E muito bem lembrado aqui pelo Ricardo, é, na paralela, né, Ricardo, a galera já soltou o Open Manos, mas os caras é esperto, o chinês não dá bobeira ali, né? O Open Manos, a ideia é justamente expandir, né, a capacidade de evolução disso. Né? É um conceito muito bacana, né? Eu mais o Léo mesmo veio do mundo open source durante muitos anos, né, Léo? A gente tem praticamente, na época, se trabalhasse com um sistema comercial ali, era justa causa, né, Léo? Já, Então, verdade. assim, essa ideia de você abrir, né, o motor do Manus, de certa forma, claro que eles não abriram tudo ali, mas com a biblioteca Open Manus, eles perceberam o seguinte, cara, vamos entregar para a comunidade vai evoluir esse negócio, e a gente pega a nossa inteligência, faz um bem bolado aqui, tanto é que quando você vai lá no Open Manos, por exemplo, tem um linkzinho lá para você ajudar eles a fazerem os testes e os casos de uso, não sei se vocês observaram isso, pedindo para a comunidade, olha, coloca para a gente os casos de uso aqui que você está fazendo, cara, é uma sacada muito fantástica, porque ele vai pegar esse caso de uso, pô, agora pega isso daqui, monta um fluxo, desenha um MCP server para isso, acabou, né? Então, os caras tiveram realmente um insight muito legal aqui com humanos, tá? E, Ô, diga, Léo. Ford, deixa eu até aproveitar aqui. Veja se você acha interessante uma metáfora que a gente poderia fazer para entender o conceito do MCP, né? Uhum, A gente pode imaginar ele como se fosse um conector universal entre peças de Lego. Você tem lá diferentes perfeito, peças, boa, modelos, agentes, ferramentas, isso, e isso vai me permitir fazer minhas montagens de forma modular. isso, E aí, o CP que vai isso, definir como que eles vão se encaixar e o que eles precisam saber para fazer esse encaixe um com o outro. isso, Né? perfeito. E Eu digo, eu arrisco até um pouquinho mais, né, Léo? É, hoje, qual que é o mecanismo mais comum de comunicação entre sistemas hoje? APIs, não é? Especificações de APIs, não é isso? uhum, Então, nós temos a API REST, certo? Existe uma certo. especificação de como você deve, né, e boas práticas, de como você deve expor uma API que permite consumir, né, informação sua, certo? Uhum, Com o advento da API, por exemplo, surgiu então o conceito do Open Bank. Você já ouviu falar do conceito de Open Bank? Muita gente deve ter ouvido falar sobre isso, né? sim. Que é justamente os bancos permitir, através de API, consultar dados financeiros da base dele. E aí começou a existir uma comunicação padronizada entre sistemas, bancos, que até então era muito fechado isso, né? Não era tão aberto. Então, esse conceito de Open Banking veio justamente com essa ideia. Isso é tão verdade que depois que fizeram esse conceito de Open Banking, abriram através de API, começou a surgir muito o mobile bank, Apple Bank, né? App Bank, né? Comunicação via WhatsApp, por exemplo, com o bank, né? Isso, o Open Finance, né? Então, assim,
Por quê? Porque a especificação da API REST full permitiu, né, que essas soluções pudessem se comunicar de forma padronizada, né? E, da mesma forma, né, a ideia da LLM comunicar com essas fontes, que até então é privada, o MCP vem com esse propósito. Porque, peraí, a gente sabe que treinar um LLM com meu dado é um custo muito caro. Depende de uma galera muito especializada. Nem todas as empresas têm condições de investir pesado em profissionais que sabem fazer um fine tuning, que sabe tratar um dado, que tem um engenheiro de dado, que classifica, que faz a curadoria da informação até ela ir ao ponto de fazer um treinamento daquela informação, certo? É um custo alto. Então, se a gente for para pensar do ponto de vista de entendimento de um dado privado, cara, o MCP é uma ideia muito legal, porque, peraí, se a gente já sabe que a LLM, ela usa o conceito de predição de palavra, né? E se eu der para ela um contexto, opa, peraí, tá mais fácil agora. Eu não preciso treinar, eu só preciso saber o contexto daquele momento. E a ideia do MCP é justamente isso. A cada interação que eu faço, eu pego o dado em tempo real que está lá. E aí eu tenho o contexto real. Eu não preciso ficar treinando a base constantemente. Obviamente, à medida que vai se treinando, que você vai tendo contexto, etc., você vai refinando a capacidade, vamos dizer assim, cognitiva, né, da LLM, né, de interpretação da próxima palavra, né? E isso se dá pelo fato da interoperabilidade Perfeitamente. entre essas peças do Lego, né? Justamente, Eu, justamente. eu poderia falar que o MCP seria tipo um REST dos agentes de AI. Isso. Você matou com poucas palavras. Bem Legal. isso, certo? E aí pronto. E sabe o que é legal nisso, Léo? Depois eu vou até pular aqui, mas eu nunca cheguei a fazer esse slide, eu podia ter feito. Sabe o que vai acontecer? Ao invés de eu, enquanto empresa, treinar um LLM, por que não montar um MCP server com os dados que eu quero expor? Olha que interessante. Vamos pegar o caso da UFG. Cara, eu quero expor apenas algumas informações. Monta um MCP server. Aí você pega uma cloud da vida, pega o seu MCP da UFG, carrega lá na cloud, né, no cloud desktop, e faz pergunta. Ele vai consultar, né, via protocolo MCP, o seu MCP server vai receber essa requisição, vai processar e vai entregar o contexto que a LLM espera. Olha que interessante isso. Olha que sacada muito bacana. Beleza. Uma pergunta, Tony, desculpa, que está saindo umas ideias aqui. Em termos de governança, assim, vamos supor que você dentro de uma empresa, você tem vários departamentos, sei lá, auditoria, Uhum. RH, processos internos, e aí você, por exemplo, sei lá, precisa fazer um RAG para cada um desses departamentos e você quer agentes que ajudem, por exemplo, a entender os processos internos da empresa, mas você não quer misturar as informações entre os departamentos. Como que você vê que o MCP poderia ajudar isso? Eu não sei se você já chegou a estudar alguma coisa relacionada a data mesh, em Big Data, Sim, sim, arquitetura. sim. Daria para fazer algo similar usando esse protocolo? Daria. Eu vou mostrar um caso de uso aqui para vocês, não especificamente de como separar isso, mas você vai observar que quando você carrega o MCP Server, você define quais ferramentas você pode trabalhar ali dentro, né? Se você lista para a LLM quais soluções ela pode utilizar. Por exemplo, vamos imaginar nesse mesmo caso que você colocou, daqui um pouquinho eu passo a palavra aqui para o Hugo, tá? Esse caso que você colocou, vamos imaginar que você queira fazer uma pesquisa no departamento de RH, ok? Lá vai ter a função de RH, e você explicita, olha, gostaria de saber sobre o salário de fulano de tal, etc, 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 tá? Na especificação da Anthropic, lá do MCP, você pode passar variáveis, por exemplo, como API Key, autorizando o cara a fazer aquela consulta.
Então, na hora que você faz a pergunta, no MCP Client, você pode mandar essa variável. Quando chegar lá, fala assim, você não pode consultar esse cara aqui. Você não pode. Você pode fazer com que o MCP serve barre, não, olha, estou te retornando, ó, infelizmente esse cara não pode fazer essa consulta porque é limitado para esse cara aí, para esse usuário. Você pode fazer isso, entendeu? Mas isso é a nível de chave, né, ali dentro, tá? Existe outras soluções, eu não sei se vocês estão sabendo agora, tem uma solução que depois eu quero, se vocês me permitirem, Léo, fazer um bate-papo sobre isso, que é uma solução chamada Guardrail mesmo, em Legal. que a gente até discutiu sobre isso, né? No passado, você falou que tinha até um estudo sobre federação, né, de dados, aquela Sim. coisa toda, mas me parece que a proposta desse guardrail é interessante. O que ele faz? Ele não inibe na plenitude um tipo de consulta. Mas a solução guardrail, depois vocês podem pesquisar, literalmente é guardrail mesmo, tá? É uma biblioteca que os caras desenvolveram, que antes dele ir para a LLM, ele faz uma checagem se aquela informação ela pode realmente ser perguntada lá, entendeu? Tudo bem, quando ela filtra isso, né? Ela verifica se realmente aquilo lá pode ser perguntado. Tudo bem, supondo que seja, ele ainda tem uma capacidade de ter uma checagem da saída. Ou seja, você perguntou para a LLM respondeu. Ele vai olhar para a resposta e falar assim, essa informação aqui, ó, não pode entregar para o cara. Mata a informação e responde com outra coisa. Então, tem essa solução hoje já, que é uma forma de melhorar o que as pessoas podem ou não consultar dentro de um contexto que não pode ser exposto para determinadas pessoas, tá? Então, tem esses mecanismos também. Então, voltando aqui no caso do MCP, Léo, a gente pode tratar com chaves mesmo, tá? Tem essa especificação, você pode passar variáveis lá para dentro do MCP Server na entrega do dado. Inclusive, o Carlos colocou aqui, é isso mesmo, tá, Carlos? O professor Sandeco soltou um livro sobre ela, né? Sobre ela, essa biblioteca, como é que você faz os guardrails, né? Como é que você monta os guardrails. E isso é legal porque aumenta o nível de segurança de informações que não devem ser apresentadas a determinados usuários, então ajuda muito, tá? Fica a dica aí também, tá? Turma, continuando então aqui. Respondido, Léo, essa dúvida? Respondido. Acho que o Hugo tá. Perdão, Hugo. Fala aí, Não, Hugo. imagina, você consegue me ouvir? Sim, Opa, maravilha. Eu queria tirar uma dúvida aqui, mais um esclarecimento. Vou pegar o gancho, o exemplo do Léo aí, de uma organização com vários setores e eu quero montar um chatbot para atender diversos setores, né? Por isso. que que eu usaria o MCP nesse caso, esse protocolo, e não um orquestrador de multiagentes com um agente RAG, por exemplo, para separar as bases e direcionar cada agente para cada base corretamente? Então, o MCP, ele pode ter uma interação direta, né? E o próprio agente pode chamar um MCP, tá? Ele não elimina, tá? Mas deixa eu mostrar um caso de uso aqui para vocês, ó, já deixa eu cair aqui, ó, que você vai entender claramente o que eu quero dizer, ó. Aqui, vamos para a demo. Vamos pegar esse caso de uso aqui, ó, o NHN, tá? Por que eu trouxe ele aqui? Só para vocês entenderem o conceito. Não está funcionando isso aqui não, tá, turma? Isso aqui é só para vocês entenderem aonde o MCP vai resolver algumas questões, tá? Imagina o seguinte, o cara vai fazer uma pergunta para saber o seguinte, eu quero criar uma agenda e depois eu quero buscar uma agenda minha. Na prática, o que você ia fazer? Você ia montar uma ferramenta que busca, que cria lá, né, a agenda, certo? E outra ferramenta que busca, né, um código, um trecho de código que busca a agenda, com base na pergunta do usuário. Se você usa o MCP, você pode criar duas funções que já faz a mesma operação. Então, o processo de reaproveitamento da operação fica mais simples com o MCP. Entendeu? Porque aqui dentro ele pode ter duas operações que já está exposto aqui para o meu agente. Olha, esse MCP Client, ele expõe duas funções já para mim. Já expõe a de criar e de buscar. Então, o próprio agente decide, o cara perguntou sobre uma busca. Vai lá no MCP Client e faz a busca. Beleza. Eu não tenho duas ferramentas desenvolvidas aqui, você entendeu? Ele já está com uma só. Então, eu posso criar um MCP Server, aqui está como cliente, mas é um MCP Server, que já expõe essas duas operações ou mais operações em uma única solução.
Porque a entrega do resultado final aqui é só um contexto, né? Você vai entregar só o contexto. Então, o MCP meio que resolve um pouco isso, tá? Eu trabalho bastante com o N8N também, e aí vem minha questão em relação a isso daí. Eu também, nesse nó do MCP seu, tem que colocar uma descrição das tools, ou o próprio MCP Client ele já consegue entender a funcionalidade que vem da requisição do agente lá em cima. Pronto, você entrou num outro ponto que a gente vai entrar agora. Vamos lá. Então, vamos trazer aqui, ó, o MCP aqui. Vamos começar aqui nas especificações, tá? Vou trazer o site aqui para ficar mais fácil. Deixa eu começar aqui do começo, aqui, ó. Os conceitos, tá? A arquitetura, então, ele depende de um host, que é a aplicação LLM, o cliente, que é uma comunicação 1 para 1, e o próprio server, né? Você tem vários servers no meio do caminho ali, tá? Então, aqui é só a especificação do protocolo, tá? Eu vou pular isso daqui, porque depois eu sugiro que vocês, né, dê uma navegada aqui no modelcontactprotocol.io para você implementar, né, na sua aplicação. Então, você tem um stdio, que roda local, isso aqui, né? Isso aqui é quando você quer chamar por exemplo, eu estou na minha máquina aqui usando o cloud, e eu vou usar a própria máquina para executar a operação. Então, você usa o stdio transporte. Ou, se esse server estiver remoto, você pode chamar um HTTP com SSE Transport, né? Que é o Server Sends Events, tá? Ele vai mandar lá um pacotinho em formato JSON RPC, ele pega esse pacote, começa a processar e retorna, né? Comunicação ali, TP no final das contas, tá? Mas, o que acontece? Quando você vai construir o seu MCP Server, você pode criar prompts das funções. E nesses prompts, você explica para o LLM, né? Porque o que acontece? Para ele poder tomar a decisão, quem que ele vai chamar, você precisa dar um prompt para ele, né? Então, ó, isso aqui é o que essa função faz, tá? Ela tem tanto a parte de prompt quanto a parte de recurso. Beleza, eu tenho aqui agora, eu já sei que eu tenho que chamar aquela função. Agora, qual que é o recurso que eu uso para fazer isso? Aí você pode especificar, né? Ele também você pode especificar recursos no seu server, né? Dizendo o seguinte, olha, você vai buscar um file, um banco de dados, vai chamar uma API, e como é que é esse recurso? Você vai passar o protocolo e o endereço, e o path, por exemplo, se for um arquivo. Você especifica isso para ele, tá, então eu tenho que fazer uma leitura desse arquivo ali, né? Então, tá bom, eu vou montar aqui a comunicação, entendeu? Eu tenho que chamar um Postgres da vida, um banco de dados. Beleza, ele já sabe como é que tem que fazer, entendeu? Então ele já explica para ele como tem que ser chamado o recurso, tá? E aí vem a ferramenta mesmo, né, que vai executar efetivamente a operação, né? E na ferramenta também você meio que passa um overview do que ela faz, tá? Então você tem o nome dela, a descrição, o esquema, né, de JSON que ela precisa tratar, né? As propriedades, etc, né? Tudo mais, tá? Aqui é a implementação, mas eu vou mostrar um caso prático para vocês aqui. O sampling, né? O sampling é como se fosse uma forma de você dar vamos dizer assim, um pequeno contexto, né? Um pequeno contexto para que ele possa já ter uma interpretação do que a solução faz, né? O root até que nível, olha que interessante, aqui até que nível ele pode, né, expor uma informação. Então, é meio que um guarda-reio, né, no final das contas, mas você fala o seguinte, ó, você vai buscar um arquivo, então você precisa varrer lá o arquivo. Você vai varrer daqui para baixo, do My App para baixo. Você vai buscar da API daqui para frente. Não vai buscar mais nada. A ideia aqui é justamente guiar o LLM, dar clareza, né, e organizar o que está sendo retornado. A ideia é justamente isso. Né, em que ponto você vai fazer a leitura. E aqui já entra a parte de transporte, né, como que vai ser a comunicação entre esse ambiente. Muito bem, pessoal. Trazendo aqui agora um exemplo prático. Eu sempre brinco, né, que uma das melhores formas da gente aprender essas tecnologias novas é a gente mesmo se colocar como cobaia. E como eu tenho algumas atividades que eu faço, né, obviamente, a gente quando está com uma empresa pequena, você tem que fazer muita coisa, né? Então eu decidi experimentar os agentes e também experimentar o MCP, automatizando algumas atividades minhas que são rotineiras. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês, né? Deixa eu trazer aqui para vocês essa aplicaçãozinha que eu fiz. Também com foco
aqui para o nosso bate-papo, eu gosto do Windsurf, tá? Sou apaixonado nessa solução. Os caras realmente foram além aqui, apesar de ter o Cursor e ter outras soluções, mas o que me agradou no Windsurf é a capacidade dele de contexto, né? Acho que muitos de vocês já devem estar trabalhando em algum momento com Windsurf. Vale a pena pagar ali 15 doleta para poder resolver uma série de coisas, né? Eu tenho programação, eu programo, mas eu não sou um cara, puxa, não sou o bichão do desenvolvimento, né? Mas eu tenho um conceito muito grande de arquitetura, de código, leitura de código, entendimento de lógica. Então, para mim, é muito fácil, em qualquer linguagem, entender alguns conceitos de construção. Obviamente, o Python é o que está bombando aí no mercado, eu trabalho com Python também, então eu uso muito o Windsurf para me ajudar em muitos aspectos, tá? O Windsurf também já implementa o MCP Client, tanto é que está aqui, né? Ó, você pode configurar, né? Eu estava até brincando aqui com um banquinho de dados que eu tenho para fazer uma experiência com ele, né? E aí é justamente o protocolo, a especificação de comunicação do protocolo com um stdio é justamente isso, né? Você declara qual que é o MCP server, qual que é o serviço, qual que é o comando que executa e os argumentos do comando, né? Se tiver mais algum tipo de variável que precisa passar, você pode passar por aqui, tá? Mas vamos voltar aqui no código. O que que esse carinha aqui faz, né? Eu criei um MCP Server que ele conversa com o meu ERP, né? Eu emito nota fiscal para os clientes, etc. E eu estava querendo fazer o seguinte, via WhatsApp mesmo, mandar, ó, me traga ali o cliente tal e emita a nota para mim no valor de tal e o serviço aqui foi esse. É isso que eu quero fazer. Ele tem que fazer para mim justamente isso. Então, o MCP Server vai fazer isso para mim. Ele vai pegar esse bate-papo que eu tenho, né? Aqui, e aí vamos iniciar aqui, né? Eu estou importando justamente, conforme a documentação lá do MCP, do MCP.io lá, o Fast MCP, para implementação rápida, né? Gera uns logs aqui, cria umas variáveis de ambiente, que muitos de vocês aí que já desenvolvem já sabem o que é isso, faço logs, né, etc. Aqui eu montei uma classe, né? Eu não, né? Quem montou a classe aqui foi o próprio Windsurf que montou para mim, né? Para poder tratar, mas o grande lance é aqui, ó. Aqui são algumas funções auxiliares, né? Que eu uso. Deixa eu ver o que mais. E aí vamos descer aqui mais um pouquinho. Também funções auxiliares, né? E etc. Nada muito elaborado. Também funções auxiliares para poder enviar a nota fiscal. E aí começa a mágica. Aí eu tenho aqui um prompt, né? Esse prompt aqui foi justamente a especificação que eu comentei com vocês para explicar para a LLM o que é que a função, né, find customer, na verdade não é nem a função. Ele pede para você especificar uma função só para explicar que, o que ele vai fazer, né, no final das contas. Então eu passo aqui para ele, olha, você vai buscar ali o cliente, né, quando alguém perguntar sobre o cliente, usando a ferramenta Search Client, que é o nome da função que eu especifiquei, na solução TinyRP, né, passado como parâmetro, search term e assim por diante, né? Com base na pergunta que o cara fez lá. Ó. Tá? Então, ele está pegando, né? Igual você faz no agente. Pega lá do prompt o contexto da pergunta, injeta lá no prompt para ele poder ter o contexto. Né? Mesma coisa, a ideia é a mesma. E um outro prompt que explica como é que ele cria a nota. Né? Ó, você vai usar aquela nota com a função createNF. Agora, onde estão essas duas funções? Né? Ela está aqui embaixo. Tá? Aqui, o MCP-TOO. Olha que interessante. Inclusive, eu dou mais descrição aqui, né, para ele, né? E assim por diante. Bom, aí eu declaro a ferramenta, né? Um MCP Server. Declaro ela. E aí, aqui eu tenho justamente o argumento, né? Que eu falo que é aquela breve orientação, né? Que na hora que você carrega isso na sua solução, o protocolo, ele pergunta, quando ele lista a ferramenta, e eu vou mostrar para vocês esse debug acontecendo aqui, quando ele lista a ferramenta, ele mostra literalmente essa informação para a LLM. Tá? Ele mostra isso aqui para ela. Então, faz parte do processo. Tá? Então, esse aqui é o Search Client. Né? Depois, eu tenho aqui a outra MCP tool que eu estou expondo, que é o createNF. Também os argumentos breves que eu estou colocando aqui, né? E etc. Muito bem. Legal. Então, veja que é um arquivo só, né? Não tem muita modificação aqui, é bem tranquilo, tá? Literalmente eu segui o roteiro que o próprio site sugere lá, tá?
Então, não teve muita diferença aqui. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, então, como que eu rodo isso daqui para debugar, né? Essa é uma dificuldade que a gente estava tendo. Como é que eu debugo isso? Eu tenho que toda vez que eu alterar, subir lá no Cloud Desktop, tentar fazer uma pergunta? Não. A própria biblioteca da especificação do MCP, ele tem o que a gente chama de inspector, né? Que está especificado, inclusive, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Inspector, tá? Dentro de tutoriais, tá? Então, aqui você pode carregar o inspector, e esse inspector, ele vai subir dois serviços, um proxy e um back-end ali, né? Que vai ficar monitorando o que você aciona, e ele vai executar meio que por debaixo dos panos o seu código, né? De MCP Server. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou aqui no meu console, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho, eu estou chamando justamente isso daqui, ó, o npx, passando o inspector, né, o v, que é o comando de o unicorn lá, né, o unicorn lá, passando o diretório que está a minha aplicação run e justamente o código, né, ali que é o tinyrp.py. Então eu vou subir ele aqui agora, deixa ele executar ali, vamos ver se ele vai dar chabu, espero que não. Vai startar o inspetor, vai subir uma porta 3000 ali, e já subiu ali para mim o localhost, né? Então eu vou chamar esse carinha aqui, ó, e ele vai carregar aqui para mim, certo? Olha que interessante. Se você estiver trabalhando com Windows, tá? É importante você colocar o escapador de barra ali, senão não vai funcionar, tá? Isso aqui, ninguém explica isso aqui na hora que tá. Lá, nem na documentação explica, tá? Mas a gente apoiou pra caramba nisso daqui. Mas vamos lá. Olha que interessante. Quando você sobe ele, tá vendo as variáveis aqui, ó? Tem a variável appdata, home drive, home path, local path. Essas variáveis, você pode, por exemplo, criar as suas, tá? Você pode criar as suas lá naquela especificação que eu mostrei para vocês aqui, ó. Aqui. Você pode passar isso como variável. Lembra da API key que eu comentei com vocês, né? Você pode passar como variável aqui e pedir para o seu MCP Server validar se essa key ela pode realmente transacionar com você. É possível, tá? É possível. Tá? O Romulo, daqui um pouco eu te respondo aí, tá? Muito bem. Partindo dessa ideia, se eu chamar aqui o connect, ó, ele vai conectar para mim, e olha que interessante, ele começa a carregar aqui, ó. Aqui vai aparecer como erro, mas não é que é um erro, tá? São os logs que eu mesmo pedi para ele explodir para poder debugar, né? Então, aqui está dando alguns logs que eu disparo, ele entende que é um errinho. Muito bem. Aqui em cima, ó, deixa eu fechar essa parte aqui das variáveis. Ele lista os recursos, nesse caso eu não tenho nenhum, né? Ó, ele vai mostrar que está vazio, né? Olha, não tem nenhum recurso, nem template, né? Não tem nenhum template, nem tampouco aqui um recurso template. Prompt. Ó, vou pedir para ele listar o prompt aqui agora, ó, list prompt. Ó, listou o prompt aqui para mim, e ele tem aqui, ó, 2 prompts. Lembra do find customer? Olha lá que interessante, né? E aí se eu quiser testar se o prompt é carregado como eu esperado, eu venho aqui e falo, ó, sei lá, fulano. Aí eu venho cá e testo para saber o seguinte, como que vai ser entregue para o MCP Server, né? Olha lá que interessante. Busque lá, por favor, busque um cliente, search, tará. Olha lá, fulano apareceu, tá vendo? Com um termo de pesquisa abaixo. Então aqui você está testando o seu MCP Server, você está respondendo de forma coerente quando a LLM vier a perguntar alguma coisa, tá? Então, esse é o outro ponto. O segundo ponto aqui, olha que interessante. Eu tenho a tool, né? Lembra da tool? Se eu clicar aqui agora em listar, ele vai me listar, olha que interessante. Lembra daqueles argumentos? Ó, busca um cliente, TinyRP, né? Com os argumentos, né? Que é esses argumentos que estão aqui, ó, que foram declarados aqui em cima. Cadê você? Acho que eu passei muito, né? Aqui, ó, né? Isso daqui, ó. Certo? Então ele está listando aqui para mim. E aí, se eu pegar esse argumento aqui, ó, tudo bem, eu quero pegar essa função, essa tool. O que você quer buscar aqui? Ó? Busca aqui primeiro, DBK, que é um cliente que eu tenho, tá? Tecnologia, tá? Aí eu vou testar exatamente a minha função, ignorando a LLM, nem tá com a LLM aqui. Estou só testando mesmo se o meu server está 100% adequado. Olha que legal. Contatos encontrados, ó. BK Tecnologia, pessoa, Fernanda, né? Contato 2, olha que interessante, né? Beleza? Então, nesse momento, então agora eu já consigo entregar um contexto correto para a LLM.
já está entregando o contexto correto. Bacana. Bom, em cima disso tudo, está funcionando, está testado, então agora vamos partir para a parte prática. Vamos pegar o cloud aqui e vamos trazer para cá. Bom, detalhe. E aí deixa eu fazer até eu estou usando o Cloud Desktop aqui e explicar para vocês como é que foi configurado isso. Quando você monta o seu server usando aqui o FastMCP, tá? Você pode, se você tiver o Cloud Desktop instalado na sua máquina, se você rodar este comando aqui, ele já cria as entradas lá no arquivo do Cloud Desktop, tá? Ele já cria as entradas no arquivo do Cloud Desktop. E como é que vai aparecer esse arquivo? Vamos lá. Lá no Cloud Desktop, eu vou pegar aqui o menu, File, Settings, vem aqui em Develop, e vem aqui, ó, servidor, né? Ó, servidor, ó, como ele já carregou, tá rodando, tá lá, né? Escutando. Ó, o comando aos argumentos, né? E vamos editar a configuração aqui. Deixa eu trazer para cá. Isso, vamos lá. Ó, como que ele montou para mim, né? Esse motor. Então ele veio aqui, olha que legal. MCP Service, igualzinho vocês viram ali no cursor, né? Perdão, no Windsurf, né? Aqui. Deixa eu voltar aqui de novo, peraí que eu me perdi aqui nas telas. Aqui, tá? Então ele montou igualzinho lá. Então aqui, ó, você tem o nome que você deu para o seu MCP, o nome amigável, o comando que ele tem que chamar, que aqui eu estou usando o FTDIO, né? Poderia estar usando um comando remoto, e passando os argumentos para rodar mesmo, tá vendo? Simples assim, né? Que é a especificação do JSON do cliente para conversar lá com o meu server, né? Beleza. Então, entendido isso daí, vou sair aqui do meu Sublime por hora, vou voltar aqui para o Cloud, e legal. Agora vamos fazer uma operação aqui legal, né? Vamos pegar aqui, ó, deixa eu acessar aqui a minha aplicação, TinyRP, só um instantinho, por gentileza. Acho que está logado, né? Legal, está logado. Vou aqui em serviço, nota fiscal. Pronto, deixa eu trazer para cá. Não tem nenhuma nota fiscal pendente. Está zerado ali, tá? Olha que legal isso daqui. Qual que são as capacidades do MCP? Quando você carrega o MCP de forma correta, ele vai aparecer aqui, ó. Tem 4 ferramentas distintas. Olha que legal. Ele apareceu aqui, a minha função createNF, e aqui ele está dando um descritivo, ó. Cria e envia nota fiscal, que é aquilo que a gente pegou lá, né? Então, eu meio que já explico para a LLM o que está rolando aqui, né? O que está rolando aqui, certo? E aqui também embaixo, ó, tem o Search Client, né? Busca o cliente no TinyRP e tudo mais, etc. Certo? Legal. Muito bem. Então, eu vim aqui e falo o seguinte, ó. Olá. Gostaria de emitir uma nota fiscal para o cliente, BK Tecnologia, no valor de R$ 100, onde o serviço prestado foi. 2 pontos. Desenvolvimento de MCP Server customizado para o ERP TinyERP. Certo? Vamos executar? Vamos lá. O que vai acontecer agora? Olá. Olha, ele já percebeu que tem um MCP e está pedindo permissão para executar quem? Executar o Search Client. Ó, se eu clicar aqui, ó, ele já pegou isso é natural para a LLM, né? Está fazendo aqui um NER, né? Extraindo a entidade nomeada, né? Aí, vou permitir nesse chat, né? Ele pergunta, você quer permitir que essa execução seja só uma única vez ou nesse chat inteiro, nesse histórico aqui? Eu vou deixar no chat. Beleza, vou mandar bala. Aí ele vai lá, ele vai executar. Agora ele me pede permissão para executar a segunda função. Por quê? Porque ele pegou já os códigos lá do ambiente, ó, né? Posso executar, né? Pode. Bora.
né? E olha que interessante, né? Já separou tudo lá, né? Ó, R$ 100, ó, olha que legal, né? Ó, ótimo, ó, nota fiscal queda com sucesso, detalhe da nota, olha que legal, né? Me deu, aí ele me retornou, né? Ele me retornou aqui, ó, o ID lá do código, a série, o RPS, a sequência e pá. E disse que já mandou até o e-mail lá para Fernanda. Vocês entenderam a ideia do MCP agora? E vocês entenderam a capacidade agora de comunicação? Como que a gente pode agora emplacar, né, o MCP nos seus agentes para poder buscar fontes, né, ali dentro e, consequentemente, interagir com o LLM já diretamente. Então, basta você montar um cliente que tem um MCP cliente que sai batendo nos diversos MCPs aí da vida, né? E aí vai cair naquela situação que o Léo falou, uma rede mesh de MCP. Uma rede mesh de MCP, tá? Agora, peraí, agora vamos mostrar realmente, se realmente a coisa aconteceu aqui, né? Vamos clicar aqui, ó, aqui a nota, ó, R$ 100. É porque também, né, senão você já tá mocado o negócio, né? Nós vamos mostrar na íntegra, né? Tá aqui, ó. Aí vamos ver lá o descritivo do serviço, né? Aqui, ó, desenvolvimento, né? Vou até vender esse MCP Server lá para Tiny, né? Lá para Tiny RP lá, que é a Olist, né? O dono da Olist lá, tá? O Alisson Pina fez a seguinte pergunta aqui, né? Deixa eu começar com o Romulo, perdão, tá? O Romulo, ó, tive dificuldades em usar o MCP File System com relação à autorização para criar as pastas, mover e arquivos, apesar de estar usando uma conta administradora executando no Cloud Desktop. Então, cara, eu confesso que eu não passei por essa experiência, mas eu quero testar isso, viu, Rômulo? Como que isso pode ser abstraído? Porque talvez isso realmente seja um problema, né? Pois é, boa noite, Rodrigo. Obrigado Boa aí noite. pela iniciativa, viu? Muito legal mesmo. Dando um exemplo prático, assim, fica Fica mais claro, fantástico, né? né? Cara, um exemplozinho já abre É, abre um céu, né? eu tô começando a achar que as pessoas vão, em vez de desenvolver agora a PLLM, vão começar a desenvolver MCP servers aí para todo lado, entendeu? Acho interessante, assim, ter as opções, né? Porque cada Sem dúvida. situação, né? A gente tem todo um frenesi, mas cada situação, né, a gente vai usar uma ferramenta diferente, né? Então, mas é legal. Então, eu comecei a brincar com MCP, né? E com Cloud Desktop. E eu não sei por quê, rapaz. Eu fiz assim como mando figurino, segui a receita de bolo. Eu não sei Mas- se eu abri uma embalagem de bolo de laranja e tá E saindo bolo saiu de lá um. cenoura, entendeu? Entendi. Não, É não, aquele negócio assim são que. coisas que realmente faz todo sentido, isso que você colocou, sobre essa questão de permissionamento, né? Pois é. É, Apesar de eu ter listado as pastas lá, que eu gostaria de ter acesso e tudo sim, mais, né? sim. O que talvez você vai precisar fazer, e isso talvez seja eu estou dando um chute, tá? Uhum. Estou meramente conjecturando aqui. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, o NPX ou o V tem que executar com poder administrativo. Hum, Então, talvez você tenha que ir lá no binário que é executado e falar hum. para ele assim, você executa com poder administrativo, naquela parte de segurança, em que você Rapaz, eu fala, não pensei nisso. é, Faz todo talvez sentido. seja isso, você pode talvez fazer esse ajuste, porque está muito a nível do sistema operacional, né? Não é nem, Exatamente, é, não é exatamente. nenhuma situação E eu não pensei nessa autorização, que é talvez ele onde tenha nasce, lá é onde nasceu a criança, entendeu? É lá isso, justamente, é o primeiro comando. justamente. Não, show de É, bola, vou mas tem testar. um detalhe importante, tá? Às vezes você não precisa executar o stdio como um binário igual está aqui. Se você levantar um Docker, por exemplo, mas se bem que Docker não vai ter permissão para poder conversar, escrever fora, que a ideia é só escrever fora, né? No próprio Exatamente. SO. Não, aí É realmente porque vai tá na cair minha nessa máquina aqui, situação. eu tenho É, controle de tudo, né? Só para isso. entender, né, o mecanismo, igual você está fazendo aí, né? Sim, sim, sim. Mas eu acho que esse é um caminho. Talvez você dê permissão para o binário, talvez ele consiga executar as Ah, legal. operações de escrita de Faz disco. muito Tá? sentido. E aí E- depois você testa também e sobe aí para algum lugar que você publica Isso. informações das suas sacadas aí, porque é muito útil, rapaz. Economiza Claro, tempo demais, né?
Não, esse código depois eu posso disponibilizar para vocês, eu só descaracterizo aqui, não tem nenhum problema, até porque as APIs da Tiny lá, ela tem que ter conta, tem que criar chave, etc. Claro, claro. Né? Eu só Não, tô tiro ali. falando assim, as sacadas, essas coisas Ah, que sim, a sim, gente tá vendo aqui, que dá uma clareada, né, numa situação, sim. que às vezes a gente perde horas e dias, né? A gente levanta, toma um cafezinho, toma um Claro. chazinho, mas senta de novo. Então, tem esses detalhes ali, né? Não, valeu Muito bem. demais. Prazer, viu? Não te Eu que conhecia, não. agradeço aí Eu pela vim lá presença. do grupo do Sandeco, Ah, bacana, fazendo a bacana. mentoria lá. O Show. pessoal Eu também publicou estava lá. Também estava lá sua. com esse Sandeco lá. Tava lá, né? Pois é. Tá. Por isso que eu Valeu publiquei lá. demais, viu? Eu sei que tem uma Obrigado. galera que Ah, foi você? fui eu que Ah, publiquei lá. então beleza. Obrigado, viu? Um abraço, Muito tudo de bom. bom. Tchau. Perfeito. Bom, o Alisson fez a seguinte pergunta. Boa noite. Se o prompt, nesse caso da NF, for incompleto, o que ocorre? Então, é que assim, como tem um negócio legal que o MCP ele usa o PyDantic, né? Para poder validar as informações que chegam. Então, pode acontecer de fato dele chamar o server e o PyDantic falar, cara, não tem como executar porque não tem informação aqui que dá para preencher, falta informação. E ele pode retornar um erro. Ele pode retornar um erro, tá? A gente pode simular depois aqui um teste de falha com uma coisa, por exemplo, um cliente que não exista, né? Vou colocar, a gente pode até fazer isso aqui, ó. Agora vamos emitir outra nota com o cliente fulano. Olha pra você ver, não tem nada a ver, não existe esse fulano, né? Fulano da Silva lá, tá? No valor de R$ 50, né? Reais aqui, e o serviço executado foi teste de prompt errado. Beleza? Vamos lá, senta o bambu lá, deixa eu ver o que ele vai fazer lá. O que vai acontecer? Não encontrei. Ó, como não encontrei, olha lá que legal. Você gostaria de fornecer o código cliente? Aí já muda um pouco a figura, né? Mas ele parou, saca? Então, não tem como ele seguir para o próximo passo se não tiver o contexto, né? Então, isso é um dos negócios legais que o MCP tem aí, né? Então, ajuda muito, né? A validar, inclusive, esse processo. Porque um detalhe importante, no caso do agente, isso é um problema, por exemplo. Porque se você, por exemplo, pegar uma. Vamos supor que você tem vários agentes encadeando um fluxo, né? Ele vai lá e pega executa um atu, essa atu não retorna nada. Ele não fala para aqui, a não ser que você explica muito claramente para ele, né? Ele vai tentar empurrar para o próximo fluxo, né? Você vai tentar rodar o fluxo no final das contas, né? E aqui ele já consegue parar, porque lembra que eu falei para vocês que a ideia do MCP é ser passivo, né? Então alguém tem que chamar efetivamente ele, né? Então, talvez o MCP aqui nesse contexto faria mais sentido, né? Para esse processo, tá? O teste para pedir para cadastrar um cliente, né? Na verdade, a função que está sendo chamada, ela é uma função só de consulta, é uma API só de consulta. Então, se eu tentar cadastrar, só se a API da Chine lá estiver errada, né? Aceitar cadastro. Mas ele só está com a função de busca, tá? Só com função de busca mesmo. Então, muito provavelmente não vai conseguir, tá? E o Alisson fez outra pergunta. Ocorre o risco de injection? Cara, eu acho que sim, tá? Mas você pode criar, vamos dizer assim, guardrails que impede, né, essa questão. Então, isso tende a ser tratado lá no server mesmo, tá? Mas eu acho que sim. Não vou descartar, porque os caras de segurança aí, os caras hackers, os crackers, os bichos são fera, né? O Edgar fez outra pergunta. Rodrigo, tem um software da área física que é usado como um CLI, né, um tipo RPL próprio, onde se introduz comandos que aplica em dados para fazer coisas da física.
É possível usar o MCP para poder comandar esse software? Isto é, evitar de digitar comandos complexos e longos? Perfeitamente, é possível sim. Se você especificar claramente nas funções que ele vai precisar receber as informações, tá? Sim. Nesse caso aqui, como aconteceu, por mais que eu joguei uma informação errada, por exemplo, ele tentou me explicar, cara, não tá coerente, eu não tenho informação, né? Então, sim, eu acredito que você pode passar comandos, inclusive, tem alguns servers que eu vou mostrar para vocês aqui, repositórios, que executa comandos Python, tá? Inclusive, tem uma galera, eu estou vendo alguns projetos surgindo com isso, por exemplo, operação de Kubernetes, operação de Ansible, execução mesmo de comando, né? Então, tem muito cara fazendo isso, muitos MCP servers nascendo para esse propósito, né? Então, sem dúvida, tá? Aí abre-se um leque de possibilidades, tá? Abre-se um leque de possibilidades aí nesse contexto, né? Tem MCP para rodar Docker, isso já buildar a aplicação, ela builda a aplicação, roda, pega o resultado, depois ele desprovisiona e já retorna o contexto. Olha que interessante isso, né? Ele sobe, executa a tarefa e sai e mata o container, depois volta. É fantástico esse negócio, cara. Então é um negócio bem legal. Diga lá, Hugo. Eu vi um MCP do GitHub, que você consegue fazer qualquer operação lá dentro. Então, assim, Isso. dentro de uma IDE. Eu não lembro se é essa que você está usando aí, que é um fork do VS Code, né? Mas é uma ideia Isso, que já vem com esse isso. MCP client aí. Sim, Muito tem, bom também. tem. Tem de Kubernetes já, que você. Isso é muito legal, cara, porque você pode pegar todas essas soluções de DevOps aí, você está desenvolvendo, o processo de desenvolvimento está sendo mais beneficiado com esse tipo de solução, de agentes, né? Então, você dá o contexto, né? Você testa, faz o teste unit, validou, faz o deploy lá no Git do código, roda o pipeline, passa lá pelo Argo CD, passa pelo Jenkins, passa quando você quiser, rodou, testou, validou, pá, roda lá em produção. Cara, o negócio, a gente vai ter eu me arrisco dizer que em 2025, a gente vai ter muita coisa já bem consolidada aí nesse mercado, né, de automação na área de códigos, de infra, que vai estar praticamente automatizado por inteligência, como a gente está vendo aqui agora, né? O MCP vai acelerar muito esse processo, né, muito mesmo. Bom, deixa eu ver o que mais. Bom, então, trazendo aqui agora para os finalmente, né, até para abrir para mais perguntas, alguns repositórios, né? Primeiro, você tem aqui o próprio site, que eu comentei para vocês, para você poder entender como que o protocolo funciona e como que implementa isso na sua aplicação, tá? E depois nós temos aqui também o mcp.so, que são repositórios de MCP servers, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui esses aqui, né? Cadê o site? Cadê? Aqui. Então, vamos pegar aqui, MCP server, cadê? .io, deixa eu ver se é isso mesmo, cadê? mcp.so. Deixa eu voltar aqui. mcp.so. Vamos lá. A internet minha está um pouco lenta aqui. É isso mesmo. Ó, então aqui, ó, você já tem uma série de MCPs, clients e servers que você pode trabalhar. E aí você tem, quero fazer uma pesquisa no Baidu, lá, beleza, você tem um MCP para isso. Playwright, né, para poder rodar o browser, rodar um Selenium, Perplexity, né, o AgentQL, e assim vai, né, ó. MCP oficiais, né, dos próprios fabricantes, né, do Redis, né, do Brave Search, do Slack, do Puppeteer, né, olha, do GitHub, como vocês comentaram, né, olha, os próprios, né, Postgres aqui, né, olha que fantástico, né, e os clientes, né, quais clientes já implementa esses carinhas, né, então isso tudo vai ajudar você aí a acelerar o seu desenvolvimento e fazer essas integrações, né. Aqui também nós temos o GitHub, né, desse carinha aqui, deixa eu ver se a gente carrega ele aqui, ó, que tem alguns MCPs aqui também, né, uma curadoria, né, que ele fez, ó, né, as implementações, por exemplo, browser automação, né, então você tem aqui Python, alguns carinhos que você pode utilizar para já instalar e deixar configurado ali, né, Cloudflare, e assim vai, né, command line, ó, tá vendo?
execução de command lines, né, rodar comandos, rodar scripts, olha que legal. Talvez isso aqui se aplica ali para o Edgar, né, se for via shell, né, alguma coisa assim, comunicação, né, então tem bastante já no mercado aí, né, que você pode usar, integrar no cloud, por exemplo, ou você pode desenvolver o seu próprio client, né, usando a SDK para client de MCP, integrando isso lá na sua solução, né, pode também, então é bem extenso isso daí, né. Bom, deixa eu ver aqui o que mais, deixa eu voltar aqui para... Bom, eu quero agradecer a todos vocês, acho que finalizamos. Última reflexão aqui, né, que eu quero trazer para vocês, é que o grande barato do uso do MCP agora é que abre um leque para todas as instituições, seja ela pública, seja ela privada, em poder expor um dado privado de forma mais controlada, né? E o MCP ajuda nesse processo, né? Você pode garantir algumas seguranças a nível do seu servidor, né, através de APIs, né, de chave de API. Eu acredito que, inclusive, esse protocolo tende a crescer mais esse ano, com mais especificações, especialmente com essa relação de segurança, né. Então, dentro desse contexto, olha que tanto que seria interessante órgãos públicos expor algumas informações, e de transparência mesmo, você fazer pergunta, vai lá no site do TJ, né, no site da Previdência, e busca para mim se tem informação assim, assim, assado. Ele vai lá e passa isso como uma pesquisa, executa essa informação, traz o contexto, ele interpreta, olha que fantástico isso, né? Acho que do ponto de vista de poder público, é o que mais se beneficia desse tipo de produto, né? Também, o ambiente privado também, ele pode se beneficiar muito, né, uma vez que ele pode expor, né, como o Léo comentou, os seus departamentos e dados ali específicos, né, dos departamentos, e direcionando para quem pode utilizar, e usando soluções, né, fechadas como o Amazon Bedrock ou o Google Vertex, para não ter perigo dessa informação ir para uma LLM pública, por exemplo, para fazer a interpretação, né. Então, isso vai abrir um mercado aí, inclusive o pessoal está falando que esse mercado de cara já oferece, sem assim, assim, falar agora, tipo assim, agora, o que tem de dinheiro na praça para esse tipo de produto? 2,5 bilhões de dólares já está sendo previsto agora, se falar assim, agora, quanto está o mercado? Para esse tipo de produto que trabalha com os MCP servers aí, né, o protocolo, o Model Context Protocol dentro do mercado, tá? Bom, Léo, e, pessoal, agradeço mais uma vez, né, eu acho que eu tentei ser o mais sucinto possível aí nessas explicações, né, tá aqui os meus contatos, vocês fiquem à vontade, caso for necessário aí, trocar uma ideia mais sobre esse processo, né, e ajudar na implementação, a gente está aqui à disposição de vocês para reforçar essa parceria aqui com essa turma, né, e ao mesmo tempo, né, a gente crescer junto aí em vários aspectos, tá bom? Obrigado. Legal, Tony. Agradeço mais uma vez, ele virou parceiro fiel do grupo. E excelente apresentação, creio que foi uma entre as melhores aí, com certeza. E gostaria de convidar também, né, as pessoas que estão entrando pela primeira vez no nosso grupo. Nós somos um grupo de pesquisa do Instituto de Informática, né, junto com o CEIA, e a gente tem trabalhado aí nessa área de engenharia de IA, MLOps, DevOps, Big Data, né, toda essa parte de integração. E a gente tem funcionado aí às quartas-feiras, né, às 19h30. Então, quem tiver interesse, depois pode me procurar, tem o contato que eu vou deixar aqui no chat. E a ideia é a gente estender esse tema, já tem até alguns voluntários aí, o Guilherme, também que quer contribuir também com esse tema. O Márcio Lima está perguntando como faz para entrar no grupo. Eu passei meu contato aí do WhatsApp, Márcio. Só entrar em contato, a gente troca uma ideia e eu explico para cada um em particular, tá? Eu vou colocar aqui o telefone do Léo, para ficar bem O Márcio grandão. falou que foi meu aluno na Forlinux. Não me é estranho, viu, Márcio? Mas Aí, acho que pronto. eu tive tanto aluno na Forlinux, cara, acho que foi o cara que mais deu aula
a distância. O Brasil, Foi. O Léo foi o muito tempo, muito tempo. precursor aí, né, Léo, do EAD na For Linux. Foi, cheguei a dar aula com o protocolo IRC, né? Nossa, cara, Você eu foi lembro. espera daquela época? Caramba, bicho, que evolução, né? E a gente fazia transmissão por rádio, né? A gente usava um É, aplicativo, até esqueci o nome do servidor. É legal, é, evoluiu demais, né? muito bom. Léo, eu queria só fazer um último adendo aqui, passando para a galera sobre a questão do guardrails, tá? Então, Até aqui, o guardrailsai.com, ele tem aqui a bibliotequinha, tá? Vamos lá para a biblioteca lá no Git, e tá aqui, né? A ideia dele, ó, bem rapidamente, né? Como é que funciona ali sem o guardrail? Você vai mandar o prompt e vai direto, né? Aqui na proposta dele, né? Quando você faz a pergunta, ele sobe o prompt e ele entra todo num pipeline aqui de checagem, né? E aí sim ele manda para o LLM. E aí, ainda assim, o resultado da saída do LLM, ele também faz uma análise. E depois ele entrega efetivamente o dado como deve ser ou não, tá? Mas já para vocês colocar no radar aí, né? Guardrail, ele ajuda muito aí a dar uma segurança da informação que é exposta e do que é perguntado também. Tá? Em breve eu faço se o Léo permitir, eu faço um bate-papo sobre esse carinha aqui com um exemplo claro, prático. você Tá? tá a hora que você quiser. A gente marca. Muito bom, turma. Então, obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa restinho de semana. A gente vai se falando. Obrigado, Boa noite, pessoal. valeu, Sucesso. obrigado, Obrigado. Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Um abraço, viu? Um abraço. Fica disponível, tá? Pelo que o Léo falou, vai ficar disponível lá no grupo. O Léo joga lá no grupo esse material. Tá gravada essa aula aí. Abraço. Valeu, Rodrigo. Obrigadão, viu? Um abraço, turma.